Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também na internet. Estamos lá no nosso site, saiba tudo sobre o nosso programa acessando futura.org.br/Conexão Futura, que você encontra os nossos destaques da semana para você assistir quantas vezes quiser. O programa de hoje em breve vai estar aqui também na nossa playlist e aqui embaixo os nossos links para você acompanhar nossas novidades nas redes sociais. Bom, eu poderia apostar que você aí conhece alguém chamado João, Maria, José, Ana ou Antônio. Pois é, esses são alguns dos nomes mais populares no Brasil. Segundo o censo do IBGE, somos mais de 200 milhões de brasileiros com 130 mil nomes diferentes rodando por aí. Bom, no programa de hoje vamos aqui discutir então a importância do nome para cada um de nós. Muita gente até não gosta do nome que leva registrado, então vamos falar ainda sobre os processos para mudanças de nomes e muito mais. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Carlos Lessa, que é gerente de atendimento do IBGE. Carlos, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Tudo bem, obrigado. Obrigado a você pela presença. Também conosco aqui ao meu lado está a Paula Vergueiro, ela é advogada da Comissão de Direito Constitucional da OAB aqui do Rio. Bem-vinda, Paula, tudo bem? Obrigada, Cristiano, tudo bem, tudo ótimo. Muito bom, e você em casa, fique ligado, daqui a pouquinho a gente conversa ainda com quem quer mudar de nome, vai contar pra gente como é esse processo aí de entrar lá, um processinho na justiça, mudar seu nome na identidade, nos documentos e muito mais. Então fique ligado aí ao longo dos próximos 25 minutos. Mas antes de qualquer coisa, eu já vou para a internet, porque tem um site que tem bombado nas últimas semanas, que é um site que o IBGE lançou, que você pode acessar aí para descobrir onde está o seu nome no ranking aí dentro dos tantos nomes que existem no nosso país. Por exemplo, eu coloquei aqui o meu na busca, Cristiano, aí você vai aqui, ó, nascimentos por década, e tem um nome, na verdade as variações aqui também, e esse gráfico que você vê aqui mostra quando era mais popular, a partir da década de 60 ficou muito popular, 70, 80, a partir daí Cristiano não é mais tão popular aqui no Brasil, e assim como eu fiz a pesquisa sobre o meu nome, você pode buscar o seu também nesse site que está aí, endereço para você, e você pode passar horas aqui, chega a ser bem divertido ver as variações do seu nome, o meu que tem Cristiano com Z, Cristiano com Y, com TH, aí você fica imaginando quem são as pessoas que compartilham o mesmo nome que você. E assim como eu, Carlos, muita gente tem entrado nesse site, tem chamado muita atenção aí, e na verdade nem era o propósito do censo do IBGE, mas acabou se tornando aí um recorte interessante, né? Esse estudo. Muito interessante. Na verdade, a coleta de nomes nunca foi pensado como um produto de divulgação. Ela era simplesmente para diferenciar as pessoas dentro do domicílio. Mas é uma informação já coletada, uma informação interessante, então o IBGE trabalhou um pouco essa informação e disponibilizou ela para a sociedade em geral, para a curiosidade da sociedade em geral. E é legal a gente perceber aqui também como o nome muitas vezes tem a ver com o período histórico, tem nomes que são mais populares em alguns momentos, vocês conseguem fazer alguns recortes, assim, de acordo com algum nome que é muito popular, um personagem de novela, algum artista, aí começam a surgir os nomes também registrados? Claro, assim, o IBGE não fez uma análise detalhada sobre isso, mas algumas coisas saltam aos olhos. Você falou sobre celebridades, vamos dizer assim, então a gente tem Dara, que era o nome de uma personagem de novela na década de 90, que, na verdade, entre 80 e 90, ela cresceu 47 vezes. Ah, eu lembro Dara de uma novela das 8, que era uma cigana, né? Exatamente, que era uma cigana. Que o seu pai era o Cigano Igor também, Cigano que ficou Igor, muito popular. O que mais todo mundo lembrar é o Cigano Igor. Mas, então, assim, temos Dara, temos o Cauã agora, que cresceu 40 vezes da década de 90 para a década de 2000. É um destaque, né? Tem como associar ao aparecimento do ator A gente Cauã imagina. A gente imagina, porque a gente teria que fazer uma análise mais detalhada. Então, mesmo Dara, tudo isso, assim, salta aos olhos e você vê uma correlação com um artista. Mas precisa fazer uma verificação melhor sobre essa questão. Como o Romário, que na década de 90 cresceu muito, cresceu 4, 5 vezes o nome Romário na década de 90. Edson, na década de 70, também teve um crescimento interessantíssimo. E Pelé, não. Mas Edson, sim. Então, a gente imagina que venha do Pelé, da Copa do Mundo, mas não dá para garantir, não dá para assinar isso embaixo, porque a gente não conseguiu fazer uma análise
interessante com isso. A gente disponibilizou as informações e estamos imaginando que muitas pessoas vão fazer análise com esse banco de nomes e então buscar questões sociológicas, questões de cultura do povo brasileiro. Isso é muito interessante. Inclusive, eu já li algumas matérias em blogs que acompanham cultura pop, principalmente cantoras pop, são também um grande fenômeno. Tem muita Rihanna no Brasil, Madonna, Britney. Vamos descobrir onde estão, né? E eu vi, inclusive, que Rihanna na região norte do Brasil, então pode ter uma influência da cultura pop americana nas comunidades do norte do país. Isso. Agora, Paula, a gente pensando do ponto de vista jurídico, né? Todos nós precisamos ter um nome, não tem quem não tenha um nome. Qual a importância de fato, a pessoa ter esse registro, na verdade, sem um nome ali, um documento, a pessoa não existe, né, para os cadastros oficiais? Exatamente, Cristiano. Bom, primeiro dizer que o nome, né, faz parte do registro civil, né, das pessoas naturais, né? O registro civil, né, é previsto numa lei, imagina, de 73, né? Que é a Lei 6.015. A Lei 6.015, desde então, sofreu algumas alterações, né, justamente para contemplar a realidade, né? Assim, problemas de mudança de nome sempre existiram, né? A lei em si, assim, a regra da lei é que o nome, o pré-nome, né, que é o nosso primeiro nome, que é o que vem seguido do nosso nome de família, do nosso sobrenome, o pré-nome, a regra, né, a primeira regra é que ele era imutável, né? E ao longo do tempo, esse nome, essa regra da imutabilidade foi ganhando alguns abrandamentos, né? Então, por exemplo, a própria lei que já previa alguns casos, né, de possibilidade de mudança, principalmente aquele caso onde a pessoa poderia ser exposta a um ridículo, né, a um constrangimento, né? A própria lei de 73 diz que o oficial do registro, o oficial do cartório, deveria impedir, né, o registro de nomes que pudessem causar constrangimento à pessoa, né? E se caso, né, os declarantes ali, o pai ou a mãe, né, ou quem quer que fosse, veja bem, Cristiano, você até me perguntou uma coisa que, assim, é obrigatório o registro do nome? Sim, né? Os pais têm 15 dias, né, para registrar o nome. Em casos de municípios mais longe, né, de cartório, esse prazo pode ser estendido para 3 meses, né? Isso até por muito tempo era um grande problema no Brasil, né? E a gente conseguiu avançar nesse sentido, mas por muitas décadas a gente viveu aí populações que não tinham registro, cidadãos brasileiros que não eram reconhecidos oficialmente, né? Exatamente. E assim, isso para o direito é importante, né? Mas assim, eu diria até mais que para o direito, né? Porque aí eu vou até copiar um pouco, né, o Oscar Niemeyer, que fala assim, né, a vida é mais importante que a arquitetura, e é óbvio que a vida é mais importante que o direito, né? Então, às vezes, você tem uma realidade, né, assim, cartorária, né, que não espelha a realidade social, né, que é muito mais importante. Então, é claro que o registro, né, ele tem que atestar a veracidade, né, daquela realidade, mas muitas vezes o papel significa muito pouco, né, diante da dinâmica social. E por isso é que a lei vem sendo mudada, né, não só o texto, né, mas através de entendimentos de tribunais, né, para possibilitar a mudança de nome em alguns casos, que eu acho que é isso que a gente vai abordar aqui, né? Com certeza. E falando em mudança de nome, eu vou chamar agora então por telefone um cidadão brasileiro que quer mudar de nome. Eu estou com o Adel na linha. Alô, Adel. Oi, boa tarde. Tudo bem? Bem-vindo à Conexão Futura. Obrigado. Então conta pra gente um pouquinho sobre o motivo aí que fez você querer mudar de nome. A gente sabe que você está num processo aí, a gente já está colocando que Adel Gonzaga já é o nome que você quer utilizar oficialmente, mas o que aconteceu, o que provocou você querer mudar de nome ao longo da vida? Pois é, o meu nome era o nome do meu pai, Adelgício. É um nome muito estranho, de origem italiana, então ele me deu esse nome e ele tinha esse nome, de Adelgício, mas ele não era chamado de Adelgício, e sim de Dedé. Logo depois de um mês depois, ele faleceu e eu continuei usando esse nome de Adelgício. Cresci tendo apelidos e nunca as pessoas me chamavam pelo meu nome. Aí quando eu me tornei adulto, eu sentia assim, muito incômodo com esse nome. E as pessoas começaram a me chamar pelo meu sobrenome Gonzaga, como eu sou muito conhecido por Gonzaga. E em 2004, com a promulgação da lei de mudança de nome pelo presidente Lula, que acho que ele fez isso em benefício próprio,
que ele também incorporou no nome dele, eu aproveitei, então, e mudei o meu nome de Adelgício para Adel, que eu já usava como nome artístico, que eu sou artista plástico. E quando eu fui criticar a sentença, eu não me dei conta que era tão rápido. E em menos de 2 meses saiu a mudança do meu nome. Só que ficou Adel Gonzaga Filho. E as pessoas começaram então a se perguntar por que filho? Por que filho? E eu tentava explicar. Aí depois eu decidi novamente entrar na justiça para consertar o meu nome, tirar o filho e colocar o sobrenome da minha mãe. Então, Adel Bandeira Gonzaga. Então, esse é o meu nome atual. Que Adelgício não estava para se chamar com esse nome. As pessoas esquecem que o nome é a nossa identidade. E os pais, às vezes, não se dão conta disso e colocam qualquer nome, como foi o meu caso. Adel, mas agora você pode dizer que você está mais feliz, está mais satisfeito com o seu nome? Constrangimento, enfim, acho que a Adel não está me ouvindo. Muito séria. E essa lei veio facilitar a minha vida. E eu acho que a vida de muita gente. E hoje eu faço propaganda para que as pessoas que tenham nomes estranhos, que também possam fazer a mudança de nome. Muito bem. Acho que a Adel não estava me ouvindo, mas contou a história dele pra gente aí, que na verdade já mudou o nome 2 vezes e agora conseguiu mudar o sobrenome, inclusive incluiu o sobrenome da mãe e está mais satisfeito aí com a identidade que ele tem no documento. Eu quero ouvir da Paula um pouquinho esse processo. Ele falou que na verdade foi mais rápido do que ele esperava, até está mais fácil, então com menos burocracia para o brasileiro que não se sente representado pelo seu nome, tem esse interesse em mudar. Agora, a partir de quantos anos, como é que pode ser feita essa mudança? Qualquer pessoa pode mudar o nome, Paula? Primeiro, Adel, te dizer que você deve ser o garoto propaganda, né? Da mudança de nome, né? Muito interessante o seu caso, né? Ele usou, a primeira vez, né? Ele usou um direito que realmente tem. Existe uma lei de 1998, se não me falha, 1998, que justamente permite que uma pessoa incorpore ao seu nome algum apelido, né? Assim, algum apelido, né, que a gente conhece como, né, alcunha, né, epíteto, enfim. Que, por exemplo, o presidente Lula, como ele bem citou, incorporou ao nome, né, Luiz Inácio Lula da Silva, o nome pelo qual ele era conhecido, né, já há décadas. Eu acho que outro caso... A apresentadora Xuxa também? A Xuxa, bem lembrado, Cristiano, não tinha me lembrado. A Xuxa, Maria da Graça, Xuxa Meneghel. Lembrei recentemente do Neguinho da Beija-Flor, né? Não sei nem, a gente não sabe nem o primeiro nome dele, né? O nome de batismo, o nome a gente nem sabe, ele é um neguinho, né? E quando muito, da Beija-Flor, Neguinho da Beija-Flor. Então, isso existe. Aí você me perguntou, esse processo, né? É fácil, né? Eu diria que ele vem se tornando cada vez mais fácil, sim, né? E justamente por uma questão que o Adel colocou. Porque essa questão, né, é uma questão que é óbvio, né, nós, assim, né, profissionais, né, da administração da justiça lidamos, né, mas cada cidadão lida com essa questão, como você também falou, diariamente, né, porque é o nosso nome faz parte da personalidade, né, e aí, da nossa personalidade. E aí eu queria chamar a atenção que esse negócio, o nome em si, o nome civil, né, ele nada mais é do que uma dimensão, é uma concretização, né, da dignidade da pessoa humana. Por isso que, às vezes, né, você ser exposto ao ridículo, ao constrangimento, né, a gente tem casos na justiça, né, são casos até que levam até a piadas, né, e aqui a gente pode falar dos mais públicos, dos mais notórios. Imagina, Cristiano, que lá em São Paulo, há um tempo atrás, já há bastante tempo, tinha São Paulo, inclusive, Carlos, essa é uma questão que eu queria ouvir de você. Pelo censo, parece que assim, por exemplo, São Paulo e outros estados que receberam mais imigrantes de alguns países, por exemplo, orientais. Esse caso que eu vou contar é um caso de São Paulo e o nome da pessoa, que me perdoe, eu não sei se era coreano, era tipo Sun Ti-an. E que fazia... Sutiã. Exatamente. Não tem como não rir, né? É a primeira apresentação da pessoa. Exatamente. E aí, né, quando ele foi fazer o registro, ficou para os pais, né, que eram imigrantes. Não era tão estranho, mas assim, na vida social aqui no Brasil, imagina, na escola, na profissão, isso ficou insustentável para a pessoa.
E então ele mudou o nome, né? Eu acho que nesse caso ele só inverteu a ordem, né? Desculpa, um sutiã insustentável. Eu acho que foi. Fiz a conexão, né? Bom, Cristiano, sem perceber. Mas olha só, a gente também falando sobre mudança de nome, um outro personagem que vai conversar com a gente agora é o Max, que não era muito satisfeito com o nome também, que ganhou da família, entrou com processo. Max está na linha com a gente? Sim. Tudo bem, Max? Bem-vindo à Conexão Futura. Olá, obrigado. Tudo bom? Tudo certo. Max, conta pra gente então, o seu nome era Jairo e você quis mudar de nome, por quê? Então, esse é um nome de família, né? E desde muito tempo eu utilizo esse nome, Max, em redes sociais, com as pessoas próximas a mim, no trabalho, na faculdade. E aí eu tentei ano passado, né, fazer uma troca de nome, só que tinha passado um pouquinho do prazo e eu acabei não conseguindo, mas ainda estou tentando entrar com o processo para ver se eu consigo mudar ainda esse ano. Agora, qual era o problema com o seu nome de família? Por que você se identificava mais com Max do que com Jairo? Então, é o nome do meu avô, né? E o meu avô foi uma pessoa que eu não conheci, mas teve problemas na minha família em relação a ele, e aí nunca foi um nome que eu me senti muito representado. E Max acabou que foi um nome que eu mesmo escolhi há uns anos atrás. Eu usava um perfil do Orkut na época, como Max, e aí continuei usando durante o tempo. E aí pegou, as pessoas começaram a me chamar de Max. Hoje em dia, minha família, assim, meus pais, né, pai e mãe, não me chamam de Max, mas minha irmã já me chama de Max. Na faculdade também, os professores. Mas aí acabou pegando, então, essa nova persona, até as pessoas já reconhecem você, ou quem conhecer você a partir desse momento que você assumiu esse novo nome, acabam já reconhecendo, chamando por Max. Eu já volto a falar com você, Max. Eu queria ouvir um pouquinho do Carlos em relação aos nomes estrangeiros, né? Max, na verdade, é um nome que até existe, uma variação no Brasil, mas a gente vê muitos nomes, muitas vezes, de outros países sendo registrados aqui também, né? Sim, não há limite, não há critério para você registrar nomes no Brasil. Então, você registra o nome que você gostaria. Quer dizer, embora haja, na verdade, uma orientação dos cartórios para que você... De ter um bom senso. Tem um bom senso e tal, assim. São muitos cartórios no Brasil inteiro. Então, às vezes a própria pessoa do cartório que registra o nome registra com uma grafia errada, registra da forma que ele acha que é. Então, a variação é muito grande. Então, eu queria falar um pouco sobre o sistema da seguinte forma. O sistema, na verdade, ele tem um corte. O IBGE não deixa que você identifique uma pessoa única. Então, assim, todo órgão de estatística não deixa que você identifique o informante. Então, para a disponibilização dos dados, o IBGE fez um corte de uma frequência mínima de 20, ou seja, tem que ter 20 pessoas com o mesmo nome, 20 pessoas ou mais com o mesmo nome para que estejam lá. Importante mencionar isso porque esses dados, na verdade, são coletados do grande censo do IBGE, que todo mundo já ouviu falar, já respondeu em algum momento da vida, ou conhece alguém da família que respondeu. Então, são essas informações que o IBGE coleta, mas, de fato, também há essa preocupação com não identificar, né, as não pessoas. identificar o informante. Então, você pode constranger a pessoa, tem nomes... Então, assim, um número curioso. Nós temos mais de 1 milhão de nomes únicos no Brasil. 1 milhão de pessoas que são só elas no Brasil todo com aquele nome. No Brasil inteiro. Então, assim, é uma coisa interessante. A gente, então, fez um corte de 20, e aí dão os 130 mil nomes, acima de que tem pelo menos 20 de frequência. Então, são essas as informações. Então, se a pessoa, ao clicar no sistema, não encontrar o seu nome, isso provavelmente é porque os pais foram muito originais, vamos dizer assim. Então, não tinham 20 pessoas no Brasil que tiveram com o mesmo nome. Então, é realmente uma originalidade bastante interessante. E a gente vê algumas coisas assim, junção de vários nomes. É uma coisa bastante complicada. Tem alguns nomes que são realmente muito complicados. A criatividade do ser humano é grande. Fim, né? Ela é muito grande. Muito bem. Agora, Paula, o Max citou a questão do tempo, perdeu o prazo para mudança de nome. Que prazo é esse? Ele pode nos ouvir agora? Max, está nos ouvindo? Alô, Max? Oi. Você segue na linha? Estou aqui. Max, você provavelmente fez entre os 18 e os 19, mas não, você fez depois dos 19, foi isso? Então, eu tive pesquisando na internet e até eu fazer 19 eu poderia mudar. Isso. Só que eu fui procurar isso 3 dias antes de eu fazer 19. Ah, tá bom. E no cartório que eu fui registrado, eles falaram que não era assim que o processo era feito. E eu teria que entrar em contato com a Defensoria Pública.
Entendi. Pois é, porque isso, a própria lei, aquela lei que eu estava me referindo antes, a 6.015 de 73, né, ela tem essa possibilidade também, né, que entre os 18 completos e 19, né, nesse 1 ano, a pessoa poderia, né, por ela mesma ou através de um procurador, né, um advogado, requerer a mudança de nome, né. Esse procedimento não é muito usado, talvez até por falta de conhecimento. Você vê, o próprio Max me parece que era um caso desse, né? Por um prazo curto, aí se soubesse antes, poderia ter conseguido mudar. Exatamente. E por que esse prazo também é tão curto, né? Que se olhar o outro lado, né? Porque a gente fala muito em mudança de nome, né? Por conta de desconforto, às vezes por conta de... Há razões, né? Mais, vamos dizer assim, mais fúteis, mais caprichosas e outras mais sérias, né? Mas, assim, sempre há uma razão. Mas a gente fala em mudança de nome, né? É por algum desconforto que o indivíduo sente, mas a gente tem que olhar o outro lado, né? O lado da segurança jurídica, né? Por que as pessoas, né, precisam ser identificadas por um nome e por que esse nome tem que ter uma capa de proteção, né? Senão... Se eu perguntar para você, tem um limite de vezes que a pessoa pode mudar de nome? Ou se você quer mudar de identidade, simplesmente pode mudar? Limite de número de vezes não tem, mas eu diria que, assim, as pessoas que estão notoriamente querendo se esconder, entendeu? Para cometer alguma fraude. Sim. Essa é a preocupação quando eu falava da segurança jurídica. Porque, por exemplo, a pessoa pode cometer alguns crimes, ela pode dar... Não precisa nem ser crime, a pessoa faz ali no mercado, ela, sabe aquele cara, como é que se fala? Um encrenqueiro, né? Um cambalacheiro, né? Vamos dizer assim. Aí desaparece e muda de nome em outro lugar. Desaparece e muda de nome em outro lugar, entendeu? Como é que os lesados, como é que as pessoas vão poder, né? Muitas pessoas podem querer mudar de nome para fugir à sua responsabilidade, né? Civil ou criminal. Então, por isso, né? E quando você tem até 18, né? Você não tem, a maioridade, né? Como acontece com 18 anos, né? Então, você, nesse período de 18 a 19, é considerado um período que a pessoa ainda não se implicou muito a ponto de não poder mudar. Então, 18 a 19, o Max, no caso, perdeu o prazo, né? Por isso, talvez tenham indicado a ele procurar a defensoria. Para quê? Para ele justamente, aí eu acho que o caso dele fica mais semelhante ao do Adel. Porque aí ele vai usar, né, essa alcunha Max, né? Eu sou conhecido socialmente, Max é o nome social dele, né? Então, eu já vou procurar mudar de nome por outra... Ele já não vai mais mudar de nome pelo 18, 19 anos, né? Ele agora tem outra motivação para pedir. Só esclarecendo para quem ficou com dúvida em casa, se já passou dos 18, então, quer mudar de nome, o processo procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública ou um advogado, né? No caso da Defensoria Pública, né? Para as pessoas que são hipossuficientes, né? Que né, precisam dessa assistência do Estado, né? Ou um advogado, né? Que é quem vai poder primeiro indicar se cabe a mudança, né? E é quem vai postular isso em juízo, né? Muito bem, só registrando aqui também que recentemente um decreto da Presidência da República determinou que os órgãos da Administração Pública Federal devem permitir o uso do nome social para travestis, transexuais em todos os documentos oficiais, como crachás, fichas e publicações. A gente tem visto também essa questão que a gente, por conta do tempo, não conseguimos abordar muito profundamente, mas é a própria questão do nome social de pessoas que querem fazer a mudança de sexo. O processo para a mudança do nome é o mesmo, Paula, para quem é um travesti, um transexual? Nesse caso, já houve esse precedente feito junto aos órgãos públicos federais, mas a gente sabe que junto a empresas ou convênio e outros tipos de documentos fica mais complexo, né? Essa questão dos transexuais eu acho de uma relevância enorme, né? E infelizmente até hoje, apesar de já terem sido, né, propostos alguns projetos de lei que alterassem a 6.015, né, para permissão, né, legal da mudança de nome, a gente ainda não conseguiu fazer a mudança na lei. Mas o importante foi a mudança da jurisprudência. Então hoje o STJ, Superior Tribunal de Justiça, né, ele já reconhece a possibilidade, né, da mudança de nome no caso dos transexuais. E muito importante, desculpa, Carlos. E muito importante assim
sem que seja... Porque, por exemplo, esse entendimento começou a ser feito, né, depois que o sistema de saúde, né, o SUS, começou a fazer a operação... A cirurgia de mudança de sexo. A cirurgia de mudança de sexo, né? Então, por que que... E aí o nome, né, na verdade, a mudança de sexo, né, ela não envolve só a questão biológica, né? Ela envolve a questão psicológica, social, cultural, né? Então, o nome ia ficar um penduricalho, né, esquisito. O STJ, muito acertadamente, tem decisões bastante progressistas, bastante, né, modernas nesse sentido. Ele reconhece o direito da pessoa mudar o nome, né, para refletir o seu sexo, né, a aparência, o sexo biológico, e mais, que essa alteração não conste, né, na certidão de nascimento. Isso é muito importante, porque a pessoa continuava, né, assim, com a certidão de nascimento, né, mudou de nome, não sei o que, isso ainda consta. Então, a alteração é só no cartório. E a certidão de nascimento, que é aquele documento que você precisa apresentar algumas vezes, ele já está totalmente compatível, né, com o seu sexo após a cirurgia. Muito bem. Bom, a gente podia seguir o resto da tarde sobre a discussão de nomes, que está muito bem aqui, mas o nosso reloginho me avisa que nosso tempo já estourou, então já passei do horário. Então, quero agradecer ao Max e ao Adel que conversaram com a gente, compartilhando um pouquinho das histórias deles pelo telefone. Obrigado aos dois e sorte aí com seus novos nomes. E também agradecer aqui aos nossos entrevistados no estúdio. Um prazer conversar com vocês. Prazer foi meu. Esse bate-papo tão gostoso aqui. E você de casa que está curioso em relação ao seu nome, deixa eu colocar de novo aí o site do IBGE na tela para você buscar e saber aí se o seu nome é um dos mais populares no Brasil, em que época foi mais registrado, se você, quem sabe, é um dos poucos que levam o seu nome no seu documento. E também aqui o site da OAB-RJ para você ter outras informações aqui, OAB representada pela Paula aqui no estúdio, tá certo? Um abraço para você, então. Conexão no ar aqui de segunda a sexta na tela do Futura ou qualquer hora do dia e da noite no nosso site. Um abraço e até a próxima.